México poderá apoyar contribuir con este congreso, sobre todo en el Día Internacional de las Parteras. Felicitaciones a todas las parteras que hacen un trabajo muy importante y muy relevante, sobre todo para la reducción de la mortalidad materna en todo el mundo. Con nosotros vamos a tener aquí, en verdad, esta presentación va a ser de la doctora Elisiane, que es una aliada de largo tiempo en Brasil de nosotros, de la OPS Brasil, en que ha contribuido mucho para la reducción de la mortalidad materna en nuestro país. Aquí desde la OPS, de la OPS OMS México, damos bienvenida a la doctora Elisiane y le agradecemos por la disponibilidad de estar aquí con nosotros. Adelante, Elisiane. Buenas tardes desde Brasil, o buenos días ainda em México, a todas as pessoas. Me gostaria de felicitar as companheiras parteiras profissionais ou matronas em nosso dia de hoje e agradecer-lhes a invitação a participar em nome do Dr. Adriano Tavares, da OPS México, e da doutora Bianca Vargas, coordenadora de saúde da mulher de México. Lamentavelmente, não hablo espanhol, só português. Pero tentaré apresentá-lo em portunhol e contarei com a ajuda do Dr. Adriano por la explicação de pontos mais complexos ou que podem haver deixado dúvidas. A intenção de minha apresentação é compartilhar com vocês pouco da situação das parteiras profissionais em Brasil. Estão vendo direitinho, Adriano? Está tudo ok a transmissão? Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Gracias. A apresentação se divide em 5 aspectos. O primeiro é o contexto de situação em Brasil, com panorama de alguns indicadores demográficos e obstétricos, uma visão geral de como se leva a cabo a formação de parteiras profissionais em Brasil, uma explicação do marco regulatório da parteria profissional em Brasil, uma fotografia rápida sobre o desempenho da enfermaria obstétrica em Brasil e, por último, a organização associativa que nos representa a BENFO. Brasil é o país de maior extensão territorial da América Latina, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, apresentando dimensões continentais, ocupando 20,8% da área de toda a América e 48% da área da América do Sul. Además de la extensão territorial, é país com uma população de mais de 213 milhões de habitantes, com uma distribuição desigual desta população em suas regiões sul, sudeste, sureste e centro-oeste, que representam 36% do território, concentrando 83% da população, como visto no retângulo, né? Además, o Brasil tem taxas de desenvolvimento desiguais, com estados em las regiões norte e noroeste, que têm índices de desenvolvimento humano mais baixos que as regiões sureste e sul. Pode passar, Adriano, por favor. O Brasil também vive uma situação de transição demográfica, com uma população que envelhece, com uma redução no número de filhos por mulher, com mulheres que têm filhos a uma idade mais avançada, pero aún com alto porcentaje de embarazos em adolescentes. Pode passar? Se bem o Brasil ha melhorado seus indicadores materno-infantis,
en las últimas décadas, todavía tenemos grandes desafíos, comenzando por el número de nacimientos en el país, que supera los 2,5 millones al año. Es un desafío pensar en una red de salud para un país continental con una grande población como el Brasil. ¿Puede pasar? Entre los grandes desafíos a ser enfrentados en la atención a la mujer, se puede enumerar la alta y desigual razón de mortalidad materna entre sus regiones y estados, la cual se agravó en gran medida por la pandemia del COVID en 2020 y 2021, retrocediendo el país a indicadores similares a los de la década de 1990. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a meta do Brasil é 30 mortes por 100.000 nascidos vivos. E estamos com 126. Outro aspecto que necessitamos evolucionar é em relação à redução do porcentaje de cesáreas em Brasil, que superou os 50% dos nascimentos em 2010. Nas políticas, outros aspectos, as políticas públicas para as mulheres no Brasil. Primeiro, para entendermos as políticas, necessitamos entender que o Brasil entende saúde como um direito de toda a população e um dever do Estado. Contamos com um sistema de saúde cujos princípios são a universalidade, a integralidade, a autonomia, a igualdade, o direito à informação, o uso de indicadores epidemiológicos para a planificação em saúde, a participação comunitária e a descentralização política e administrativa. No Brasil, até 1970, as políticas de atenção à saúde da mulher estiveram centradas no ciclo de embaraço e puerpério, e em 1984, o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres incorporou o princípio da integralidade na saúde das mulheres. Em 2004, se lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que incorporou os princípios do SUS. Además, reconhece o enfoque de género, os cortes raciais e étnicos e generacionais para a atenção em la saúde. Em 2019, um estudo sobre os avanços e desafios da implementação da política destaca que, aun com os conflitos para a implementação, a política redimensiona o sentido de ser mulher em Brasil, no contexto social, expressando um cambio em la posição da mulher, a um momento em que os cuidados não se restringem unicamente à reprodução e ao ciclo gestacional puerperal. Os autores señalam que ha habido avanços em relação ao acesso ao controle pré-natal, ampliação das intervenções de saúde dirigidas às mulheres e que os desafios estão relacionados, sobretudo, com a integralidade, a humanização, a vulnerabilidade programática e com o controle social efetivo por parte das mulheres. Também em relação à implementação e avaliação das políticas. Em relação à formação de parcerias profissionais em Brasil,
No, en Brasil tenemos un predominio de la formación de parteras profesionales a través de estudios de posgrado en partería. Cuenta solamente con un curso de graduación directa en partería, frente a 257 cursos de especialização, de pós-grado em enfermeria, e 42 programas de residência. Então, há uma alta inversão para a formação de uma parteria profissional em Brasil, com mais de 4.000 horas desenroladas durante a graduação, somado a um programa de pós-grado de ao menos 360 horas, mas que promédio mais de 600 horas em la modalidade de especialização, ou de 5.760 horas em 2 anos em la modalidade de programa de residência. Em 2022, no Brasil, havia registrado no Ministério da Educação 257 cursos de especialização em parterias ativos, sendo que a grande maioria oferecidos por instituições privadas, 94,9%, e só os 5% oferecido por instituições públicas. Também há uma concentração dos cursos em la região sudeste, em el estado de la Bahia. Com a dimensão continental, percebemos uma baixa taxa de cursos em outros estados. Com relação aos programas de residência, há 42 programas em operação, com 307 vacantes por ano, também com predomínio da formação na região sudeste, com 125 vacantes, seguidas da região nordeste, com 92 vacantes. Temos como perspectivas de ações para a formação de matronas profissionais, a elaboração de um perfil de competências essenciais para a formação no Brasil, baseado em las diretrizes essenciais da ICM, a discussão com o Ministério da Educação de normas de regulamentares para os atos autorizativos e de reconhecimento nos cursos de especialização em enfermeria obstétrica, com a modalidade de especialização. Já existe normativa no âmbito dos programas de pós-grado na modalidade de residência e nos programas estricto sensu, de maestria, de doutorados. A ideia é ampliar para que a exigência também passe com as especializações. Sin embargo, cabe assinalar que o exercício da profissão está regulado por sua própria legislação, que veremos mais adelante nesta apresentação. E, finalmente, corresponde ao Ministério da Saúde, segundo as normas nacionais, ordenar a formação dos profissionais de saúde de acordo com a necessidade. E, nesse sentido, necessitamos saber quantos somos e quanto devemos ser de maneira confiável, através de um censo da força laboral. Não temos essa informação no Brasil. Temos apenas estimados. Aqui eu só compartilho o modelo de competências essenciais publicado em 2018 por ICM, que é o estándar mundial para a formação e adotado por Brasil desde a versão de 2002. Com base nessas perspectivas, a ABENFO propôs a elaboração
de la Red Albenfo de Formación en Enfermería Obstétrica y Neonatal, coordinada junto por la Comisión Permanente de Educación, Servicio y Legislación, cuya misión es articular y fortalecer las instituciones de formación en enfermería obstétrica y neonatal a través de estrategias para el desarrollo de políticas de formación en el área, visando a produção do conhecimento e qualificação para o SUS. A regulação da enfermeria obstétrica no Brasil. Pode passar? Okay. Bem, assim como a colega do Peru, o marco legal da parteria em Brasil é bastante desenvolvido, compreende a Constituição Federal, a Lei do Exercício Profissional de Enfermeria, o Decreto 94.406 de 1987, que regulamenta a lei, resoluções do Conselho Federal de Enfermeria e resoluções e ordenanças do Ministério da Saúde, que regulam o papel da enfermeria obstétrica em âmbito do sistema de saúde, e regulamento do Ministério de Educação, que regula a sua formação. A Constituição Federal estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sujeito a las qualificações profissionais estabelecidas por a lei. A enfermeria é uma profissão regulamentada em Brasil desde 1932 por el decreto e desde 1955 por la Lei del Exercício Profissional. Em 1973 foram criados os Conselhos Federais de Enfermeria e os Conselhos Regionais de Enfermeria, o que requeriu a discussão de uma nova Lei do Exercício Profissional. Atualmente, o papel da parteria em Brasil, incluídas as obstetrizes, está regulado por la Lei 7.498 de 1986. A lei estabelece o exercício da enfermeria é livre em todo o território nacional, com sujeição a lo disposto nessa lei. Estabelece ainda que a enfermaria e suas atividades auxiliares só poderão ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas, inscritas no Conselho Regional de Enfermeria, com jurisdição em la zona onde se desenvolve o exercício. Segundo a lei, são enfermeiras o titular do diploma de enfermeria, otorgado por uma instituição educativa, em los términos da lei, o titular do diploma ou certificado de parteira, ou enfermeira obstétrica, conferida por los termos da lei. Então, estamos reguladas pelo Conselho Federal de Enfermeria no Brasil. Em relação às habilidades da enfermeira estabelecidas pela lei, enquanto atividades como membros do equipo de saúde, a lei estabelece os cuidados de enfermeria a mulheres embaraçadas, parturientas e puérperas, o seguimento da evolução e parto, e o parto sem distócia. E o artigo 11 estabelece, em um solo parágrafo, as atividades adicionais exclusivas do titular do certificado de matrona ou de enfermeira obstétrica.
como la atención a las parturientes y parto normal, a identificación de distorcias obstétricas y toma de medidas hasta que llegue el médico, a realización de episiotomía y episiografía y aplicación de anestesia local cuando sea necesario. La ley y el decreto establecen que las actividades de la asistencia a la mujer durante el embarazo y el ciclo puerperal pueden ser realizadas por enfermeras graduadas, independiente de su especialidad. Desde entonces, el Consejo Federal de Enfermería ha emitido reglamentos como sus resoluciones para regular ese ejercicio. A resolución 516 del 2016 regula la actuación y la responsabilidad de la enfermera obstetra y la partera en la asistencia a gestante, a parturienta, al puérpera y al recién nacido en los servicios de obstetricia, centros de parto normal o centros de parto y los demás lugares donde se produza esta asistencia. También establece criterios para el registro de títulos de enfermera obstetra y partera no âmbito do sistema COFENCOREM, do sistema del Consejo Federal de Enfermería. Las parteras con formación directa desde 2015 garantizaron el derecho a registrarse en el Consejo Federal de Enfermería en el cumplimiento a Ley 7.498. Entretanto, se prohíbe a las matronas de ejercer actividades de enfermería fuera del área de obstetricia, salvo en caso de urgências, em que exista efetivamente risco iminente e grave de muerte, não podendo aplicar-se essa exceção a situações previsíveis e de rotina. Además, os regulamentos do Ministério da Saúde, desde 1998, incluem em quadro os procedimentos relacionados ao parto normal sem distócia por enfermeiro obstetra e obstetriz. A ordenança 985 de 1999 cria o Centro de Parto Normal no âmbito do SUS para assistir as mulheres em período de embaraço, parto e puerperal. A Ordenança 743 de 2005 estabelece que a emissão de laudo de internação hospitalar poderá ser realizada às seguintes categorias profissionais: ao médico, ao cirurgião dentista e às enfermeiras obstétricas. Em 2007, se estabeleceram lineamentos de atenção à saúde e se estabeleceu o pago por plano privado por atenção de parto normal realizado por enfermeira obstetra. As resoluções 398 dispõe sobre a obrigatoriedade de acreditação das enfermeiras obstetras e parteiras por parte dos operadores de planos de saúde no Brasil e os hospitais em que integrem suas redes e sobre a obrigação de los médicos entregarem orientações às gestantes acerca. Na resolução 465, estabeleceu as consultas, pagamento de consultas em embaraço, às enfermeiras obstétricas. A atuação, o desempenho das parteiras profissionais em Brasil
es próximo ao desempenho em Peru, que a colega apresentou. A atuação das parteiras profissionais em Brasil é muito ampla. Atuam desde a atenção primária, planificação reprodutiva, atenção pré-natal, atenção ao parto de baixo risco e também nas maternidades de referência de alto risco, e a atenção ao recém-nascido, e a defesa dos direitos humanos, especialmente os direitos sexuais e reprodutivos. O Brasil conta com aproximadamente 17.355 especialistas entre enfermeiras obstétricas, enfermeiras neonatólogas, enfermeiras especialistas em la saúde das mulheres e parteiras registradas no sistema do Conselho Federal de Enfermeria. Sin embargo, pouco mais de 6.000 estão registradas em Conselho do Sistema de Saúde. Quando comparamos a densidade do número de enfermeiros especialistas registrados no sistema de saúde pública, em comparação com o número de obstetras para cada 1.000 nascidos vivos, vemos uma inversão com relação a lo que ocorre em los países desarrollados e com indicadores de razão de mortalidade mais baixos. Assim, temos grande desafio para fortalecer esta ação, especialmente em relação a uma maior participação de parteiras e enfermeiras obstétricas em los serviços de atenção ao parto, na organização da rede de atenção e em relação à quantidade de parteiros suficientes para atender a população. E a regulação da atenção ao parto do domicílio é outro desafio. A garantia da autonomia ao exercício profissional. Temos muitas judicializações no Brasil, por exemplo, a inserção de DIU por parte das enfermeiras para a realização da ultrassonografia obstétrica, a atenção ao parto em casa, o que nos ha ajudado a ganhar estes litígios é a legislação consolidada do exercício profissional. E, por último, menciona a Associação de Matronas Profissionais no Brasil, a ABINFO, se consolida como a instituição que representa as enfermeiras obstétricas e as matronas em Brasil. A associação completou 30 anos em 2022, está presente em todas, tem capítulos presentes em todos os estados do Brasil, é filiada à ICM, a Confederação Internacional de Matronas, e participa em redes de articulação, tanto em América Latina, como opera em rede com instituições que defendem a humanização do parto em Brasil, defendendo os direitos das mulheres, em especial os direitos sexuais e reprodutivos, e representa a categoria ante órgãos do governo, conselhos de classe, sociedade civil e controle social. A ABINFO realiza atividades de formação e educação permanentes, promove eventos como o Congresso Brasileiro de Enfermeria Obstétrica Neonatal, em que se discutem aspectos relacionados com a formação, o desempenho, a regulação, a associação, assim como espaços de intercâmbio de conhecimentos, como a Tenda Paulo Freire, que é um espaço de educação popular.
Também são discutidas as violências contra as mulheres. María da Peña es el nombre de la ley de enfrentamiento a violencia contra las mujeres en Brasil. La asociación tiene redes sociales activas buscando mejorar su comunicación, sitio web, Instagram, donde puede conocer un poco más a la enfermería obstétrica y parteras en Brasil. Entonces, sean bienvenidas a conocer nosso site, nossas redes sociais. No más, muchas gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí hoy, mientras celebramos el Día Mundial de la Matronería, y cierro con una reflexión que di en el seminario Enfermeras y Parteras Profissionais, calificando e ampliando o acesso à saúde materna em Brasil, que ocorreu em março passado em Brasília. Se Brasil quer reduzir a mortalidade materna, a necessidade insatisfeita de planificação reprodutiva e a violência na atenção ao parto, necessitamos fortalecer o papel da parteria. Muitas gracias. Gracias, Elisiane. Sí, un gusto muy grande que haya podido compartir un poco aquí de la experiencia de Brasil en términos del rol que las enfermeras obstétricas y las parteras están teniendo en el proceso, en el escenario del parto en Brasil. Esto se ha retomado mucho después de la red de cigüeña que tuvimos, que fue una iniciativa del gobierno brasileño en 2011 y que después de 2011 tuvimos un impulso muy grande del trabajo de las enfermeras obstétricas y de las parteras en el escenario de parto en Brasil. Entonces ahí tenemos una batalla, mucha batalla tenemos aún para llegar a un nivel que Australia, que el Reino Unido tiene en términos de la participación de las parteras y de las enfermeras obstétricas en el escenario del parto, pero hemos evoluido mucho en estos 12 años en que tuvimos ahí un impulso por el gobierno federal de Brasil, y ahí ahora estamos con un proceso muy más adelantado que tuvimos en el pasado. Entonces, gracias por compartir su experiencia. Y no sé si desde la organización tiene algo a decir, no sé. Buenas tardes, doctor Tavares. No, nada, solamente agradecer la presencia de ambos. En verdad, valoramos mucho el que estén con nosotros y el que puedan compartir con nosotros todas estas experiencias, todos estos conocimientos, todo lo que nos hace falta, todo lo que estamos viviendo y pasando todas y cada una de las parteras y parteros profesionales actualmente en el mundo. Nada más nos resta agradecerles enormemente su participación y valoramos mucho el que estén ustedes aquí y saber que, bueno, que gracias a personas como ustedes que también apoyan y desde su trinchera están ayudando en este aspecto, nosotros como parteros profesionales vamos avanzando en el camino. Muchísimas gracias por su presentación, muchísimas gracias por su presencia y su ponencia. Gracias, doctor. Sí. Sí, desde la OPS me pongo a disposición. Ahora estoy aquí en México para apoyar a las parteras profesionales en el país para el avance de su rol en este escenario tan importante para la salud de las mujeres. No sé si Elisiane quería darnos unas palabras finales. Agradecer novamente a invitação. Disculparme, infelizmente no hablo español, pero tenté
hablar en portuñol, espero que tenham compreendido a ponencia. E estou à disposição também para trocas com as colegas da América Latina. A gente participa, aí tu me ajuda, Adriana, a gente participa do grupo com as associações de toda a América Latina, né? Associações que são filiadas à ICM, e é muito bom. Por exemplo, o Brasil é muito parecido com o contexto que foi apresentado aqui pela Carmen, né? A gente viu que tem temos uma regulação forte, temos desafios para que essa lei realmente seja cumprida dentro do país. Então, precisamos estar juntas, estar unidas e trabalhando com estratégias coletivas para nos fortalecer. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês hoje, nesse dia 5 de maio, Dia Internacional das Parteiras. Obrigada, muitas graças. Gracias, Elisiane. Bianca. Gracias, Elisiane. Muchas gracias, Adriano, por la ponencia, por el esfuerzo de traducir también al español. Entendimos perfecto, fue muy, muy claro. Creo que nos une el tema, los conceptos, los retos, y eso hace mucho más fácil entender independientemente del idioma. Y bueno, con mucho gusto vemos los comentarios en el chat de identificar cómo estos retos son compartidos, tanto desde las parteras como desde la presencia de asociaciones, organizaciones y organismos internacionales como OPS, e igualmente desde la política pública en México. Fue un gusto poder visitar recientemente Brasil y la experiencia de las maternidades desde este Centro Nacional y la dirección a mi cargo. Aprendimos mucho y seguimos aprendiendo mucho con ustedes en esta ponencia y con este intercambio que queríamos hacer extenso a nuestros participantes de este congreso. Así que no me resta más que reiterar el agradecimiento de parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Secretaría de Salud de México. Muchas gracias, Adriano. Muchas gracias, Sí, Eliel, gracias. por la presentación. Sí, gracias y una bonita tarde y que disfruten del día que pertenece a ustedes. Secretaría de Salud. Gobierno de México.